Saudações, pequenos gafanhotos, sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de meditação e de reflexão sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Continuamos aqui o nosso movimento, trabalhando especificamente em cima dos 22 arcanos maiores, seguindo o objetivo de desenvolver o autoconhecimento e desenvolver a espiritualidade. E aqui vamos dar sequência às aulas que nós já começamos anteriormente. Se por acaso você caiu nessa aula aqui de paraquedas, eu sou o Robson Marques, sou tarólogo, sou cartomante, estou aqui como seu mentor nessa jornada de reflexão, de aprendizado e de estudo em cima dos 22 arcanos maiores do tarô. Para contextualizar essa aula, antes de começar com o conteúdo propriamente dito, nós nos propomos aqui a fazer 21 dias de estudo, de meditação, de reflexão em cima dos arcanos maiores do tarô, com o objetivo de entender a essência de cada um dos arcanos e de, através da compreensão da essência de cada arcano de forma individual, estudar o seu lado luz e o seu lado sombra, trazendo todo o conhecimento adquirido para o nosso eu sou, que é o que eu chamo aqui de eu pessoal, de nosso eu interior. Não visando com esse conhecimento ler tarô para outras pessoas, fazer atendimentos, desvendar o futuro, o destino das pessoas. Não com esse objetivo, e sim com o objetivo de conhecer-se a si mesmo, ou seja, de fazer uma coisa que a grande maioria dos tarólogos tem dificuldade, que é ler tarô para si mesmo. Então, antes de, nesse momento, a gente estar preocupado com ler tarô para o outro, o objetivo desses 21 dias de reflexão e meditação em cima do tarô é ler para nós mesmos. Nos conhecer como pessoa, como espírito e desenvolver através desse conhecimento com os arcanos do tarô os nossos mapas mental, da consciência, o nosso mapa espiritual e o nosso mapa do autoconhecimento, que é o que eu propus para você, que é o que eu propus te entregar no final dessa jornada, que será entregue na sua 21ª e última aula, que é onde a gente vai consolidar tudo que está sendo passado aqui, certo? E finalizar aí com chave de ouro. Hoje iniciamos aí o nosso 8º dia, a nossa 8ª aula. Finalizamos a primeira semana de 3, entramos no ciclo da segunda semana de 3. Estamos aí quase na metade do nosso caminho. Espero que você esteja firme e forte. Se você perdeu alguma aula anterior a essa, é importante que você assista essa aula e que faça a atividade que é proposta em cada aula. Toda aula eu ofereço para você uma atividade que é postada na nossa comunidade exclusiva do Telegram. É preciso que você assista essa aula. Assistindo essa aula, você vai concluir 50% da tarefa. O restante dos 50% é entrar na comunidade do Telegram, acessar a atividade e fazer a atividade prática, que é um relatório que você vai executar e vai guardar para a gente consolidar na última aula, certo? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Telegram, na descrição desse vídeo tem o link para você acessar, ok? Olha só, o nosso movimento de hoje, nosso 8º dia, vamos fazer a reflexão em cima do 8º arcano. E eu vou trazer uma atenção especial para esse arcano. Por quê? Todo arcano nós trabalhamos o quê? Inicialmente, a essência do arcano, que é o significado simbólico desse arcano. Trabalhamos o lado luz, que seria o lado positivo, sutil do arcano. Trabalhamos o lado sombra, que é o lado mais denso, negativo do arcano. E trazemos a reflexão para a individualidade de cada um. Você vai analisar o que você tem de luz e o que você tem de sombra desse arcano. O que você tem de luz, você vai cultivar. O que você não tem de luz, você vai procurar abstrair para você. O que você tem de sombra do arcano, você vai eliminar, você vai transmutar de alguma forma. O que você não tem de sombra do arcano, você vai buscar continuar não tendo. Buscar evitar essa sombra, certo? Nesse nosso 8º arcano tem um detalhe.
Desde o início, eu falei para vocês que nós estamos trabalhando aqui com 2 tarôs, que é o tarô de Rider-Waite e Marcélia. Eu utilizo sempre os dois modelos para vocês utilizarem como referência no estudo de vocês, que são os 2 tarôs mais tradicionais. Vocês compreendendo esses dois tarôs, vocês conseguem utilizar qualquer outro. E chegamos num ponto que tem uma divergência nos arcanos. O arcano de hoje, a ser trabalhado com Rider-Waite aqui, o arcano de número 8, é a força. Rider-Waite. Porém, esse arcano no tarô de Marcélia sofre uma inversão. O tarô de Marcélia, ele vem antes do tarô de Rider-Waite. Só que quando Rider-Waite, Smith, como você queira chamar, foi desenvolver esse tarô, por motivos que eu não vou entrar em detalhes nessa aula, que não é meu objetivo, ele fez a troca da numeração. Aqui, o arcano de número 8 em Rider-Waite é a força. O arcano de número 8 em Marcélia é a justiça. O arcano força de Marcélia aqui é o arcano 11. E o arcano 11 em Rider-Waite é a justiça. Então, em Marcélia e em Rider-Waite, foi trocado a posição do arcano força e do arcano justiça, foi invertido. Eu vou seguir aqui na sequência como sendo Rider-Waite. Eu vou usar o arcano 8 justiça, o arcano 8 força de Rider-Waite, que é o arcano dessa aula. Vou utilizar aqui o arcano 11 de Marcélia, mas que mantém o mesmo nome. Força. A aula de hoje é sobre o arcano força. Que na sequência, viemos aí anteriormente do arcano 7. Já vimos no total 8 arcanos. Por quê? Começamos com o arcano 0 ou sem número, que é o louco. Fomos para o arcano 1, que é o mago. Finalizamos na última aula com o arcano 7, que é o arcano carro. Sequencialmente aqui agora, usando como referência o arcano 8, força. Simbolicamente temos aqui a figura de uma mulher com um semblante tranquilo, demonstrando tranquilidade, apesar de ela estar enfiando a mão dentro da boca de um leão, ou está abrindo a boca do leão, ou segurando a boca do leão, da mesma forma que temos Marcélia também, representando a mesma figura. Aqui em Rider-Waite, temos na cabeça dessa mulher esse 8 na horizontal, que é conhecido como o símbolo do infinito, ou o nome verdadeiro dele é Lemniscata, que representa aí de forma simbólica o conhecimento. Em Marcélia também temos a mesma coisa, só que ao invés de termos o 8, temos um chapéu no formato de Lemniscata também, que é o símbolo aí do infinito, representando aí a mulher com a mão na boca de um leão, segurando. Apesar dela estar com a mão na boca do leão, o semblante dela aparenta de uma pessoa tranquila, calma. Por que eu estou dando atenção, frisando essa questão de a pessoa estar com a mão na boca do leão, está apresentando tranquilidade? A energia, a essência deste arcano aqui, ele fala do nosso instinto animal, da nossa animalidade. Por enquanto eu não estou falando de luz e de sombra, estou falando da essência da carta. A essência desse arcano traz para o nosso eu sou o instinto animal, que nós devemos buscar sempre o equilíbrio, para a gente não viver com a animalidade, com aquele instinto de fazer as coisas por impulso. Todos nós, seres humanos, independentemente da idade, independentemente do sexo, independentemente de qualquer coisa, temos esse instinto, em maior ou menor grau. E devemos buscar com consciência dominá-lo. Porque, se não fizermos isso, isso pode fugir ao nosso equilíbrio e nos trazer algo de mal. O nome força não é em vão. Ele está associado a um potencial grande, a uma grande concentração de energia, que quando você domina, que quando você administra,
Você pode direcionar essa energia para o bem ou para o mal, para coisas boas ou para coisas ruins. Energia é potência, é força, que dependendo qual a finalidade com a qual você direciona, pode causar o bem ou pode causar o mal. Então é importante você tomar ciência do que de bom você tem da força, do que de ruim você tem da força, para você direcionar isso no alvo, para que você acerte o alvo, para que você controle, administre o percurso. Então, o quesito do força aqui é o equilíbrio. A força, ela nos traz muito uma essência daquele momento quando nós vamos para o nosso mundo real, para o nosso campo de batalha. Às vezes nós estamos vivenciando um momento que a gente chega no ponto da desistência, do fracasso e fala, cara, não dou conta mais disso. Mas às vezes nós não temos a opção de desistir. E quando a gente pensa que fracassamos, que acabou tudo, a gente não sabe de onde a gente consegue reagrupar energia e a gente renasce igual uma fênix e supera até as expectativas que a gente nem tinha criado. A essência do arcano força é isso. É a gente concentrar a energia, tirar nem sabe de onde, às vezes a gente não sabe de onde vem essa energia, essa força, esse potencial para fazer acontecer. E a gente faz e acontece. Uma frase que eu gosto muito e que associa-se bem ao arcano da força é a seguinte: tempos difíceis forjam homens fortes. O homens fortes aqui está associado a ser humano, no caso, não é especificamente relacionado a ser homem ou mulher, não. É uma certa dificuldade, é um certo desafio que faz nós mesmos nos provarmos que somos capazes de fazer aquilo, de concluir aquela atividade, de concluir determinada ação, que talvez nem mesmo nós mesmos tínhamos consciência disso. Então, a essência, o tema da carta força é controlar, conhecer, identificar e controlar o nosso instinto animal, buscar equilíbrio nessa energia, nos nossos impulsos. A palavra força aqui, ela pode ser equiparada e até mesmo substituída, transmutada pela palavra impulso, certo? Vamos ver aqui primeiramente alguns aspectos luz da carta força. A carta força, trazendo isso para nossa intimidade, para o eu sou, identifica aí desses aspectos que eu vou falar o que você tem. Se você tiver algum desses aspectos, multiplica, cultiva para crescer, dá atenção. Quando você coloca foco, cresce. Se você não tem, busca refletir o porquê de você não ter e dá o teu jeito para conseguir trazer esse atributo positivo para você. O quanto mais de luz dos arcanos você tiver, melhor. O quanto menos sombra dos arcanos você tiver, melhor. Mas vamos aqui primeiramente para os atributos de luz. O primeiro atributo aqui da força é o autocontrole. Você tem o autocontrole. O autocontrole de que forma? Dos seus pensamentos, do que entra, do que fica na sua cabeça. Você, como ser humano, é quem deve controlar isso. Isso não depende dos outros. Pode existir pessoas que podem tentar te influenciar, mas quem permite-se ser influenciado é você. Ninguém pode te manipular. Se você tem um atributo luz da força, você tem o autocontrole dos seus pensamentos, dos seus medos, das suas emoções. Ninguém nem nada te afeta. E isso está no meu poder, Robson. E isso está no seu poder também. Nós podemos desenvolver isso de diversas formas. Não depende do outro, depende de nós. A luz de transformar ideias em ação. Quem carrega o atributo luz da força consegue facilmente desenvolver uma ideia mentalmente, falando, pensando e executar aquilo. Não fica só refletindo no mundo da lua e filosofando, não. Pensa, sente e executa. Atributo da força. Instinto domável. É aquela pessoa que contém muita energia de realização,
mas que não está dando tiro para tudo quanto é canto, querendo atacar tudo e todos, não. A pessoa, você que tem um atributo do instinto domável, consegue se centralizar com o atributo dos outros arcanos que nós já estudamos, se mantendo tranquilo, em paz, calmo, para que você possa refletir e executar. Tem energia vital, tem virilidade, tem desejo físico. Você como ser humano, como homem, como mulher, atributo positivo, luz da força, é sentir tudo isso. Você é alguém que tem o seu instinto masculino forte, firme, denso, que tem o seu instinto feminino forte, firme, intenso. Instinto masculino e feminino, lembre-se, vou reforçar aqui, não estou falando de homens e de mulheres, não. Ambos têm as duas energias. Ambos devem ter os seus instintos definidos. O instinto masculino e feminino do homem deve ser definidos na vibração da força. O instinto masculino e feminino da mulher deve ser definido também no requisito da força. Inteligência, persuasão, persistência são atributos de luz da força. Entenda persistência aqui não como aquela insistência infinita de não desistir nunca. Persistência é você fazer até conseguir. É não desistir a primeiro ponto. Mas também não ser insistente a ponto de, mesmo que o negócio não funcione de nenhuma forma, você continua aí dando murro sempre, eternamente em ponta de faca. Deve ter a inteligência, que também é um atributo da força, para analisar todo o contexto e saber qual que é o momento de parar. Não ser submisso é um atributo da força, luz. O que quer dizer não ser submisso? É não servir de capacho para ninguém, nem para nenhuma situação. Não deixar as pessoas pisar em cima de você. Não ser aquele que só vive com o rabinho entre as pernas, de cabeça baixa, acatando ordens, como se a sua vida fosse pautada em cima disso. O atributo força está na personalidade daquela pessoa que consegue se impor, demonstrar o que quer, como, onde quer. Isso é não ser submisso. E, finalizando aqui, um dos atributos do ponto luz da força é aquela pessoa que consegue extrair de você, naquela situação que você menos imaginaria que fosse capaz, a energia que você não sabia que você tinha. Aquilo que eu falei anteriormente. Chega numa situação que você fala, cara, acabei por aqui. Mas nem todo mundo tem a opção de desistir. E é aí que você sabe a força que você tem. Você tem a capacidade de renascer, de começar e não desistir. Por mais que alguma coisa deu certo 1, 2, 3 vezes, você fala, cansei, não vou tentar a 4ª vez. Mas aí do nada, a sua intuição, seu instinto animalesco fala, cara, levanta a cabeça e tenta mais uma vez. E é daí que você concentra energia vital onde não tinha concentrado antes e as coisas dão certo. Esses são os aspectos luz da força. Aspecto sombra, vou até pegar o outro arcano aqui para vocês também, o Marcélia, para vocês se familiarizarem também com ele. Aspecto sombra da força. O lado sombra da força também é a animalidade, só que essa animalidade indomável, que chega a beirar a brutalidade, a ignorância. Se você tem um lado sombra da força, você é meio desequilibrado. Você tem um instinto meio irritadiço, que às vezes literalmente quer resolver as coisas na ignorância, na força bruta mesmo, às vezes até chegando a vias de fato. Esse instinto é muito danoso, é muito negativo, tanto para você quanto para aqueles que estão ao seu redor. Lembrando que a nossa reflexão aqui é aquela reflexão que eu falei que visa o egoísmo positivo, que é esquecer o outro e pensar somente nós mesmos. Mas querendo ou não, certas reflexões e atitudes aqui, principalmente desse arcano força, vai refletir no outro. Principalmente nesse quesito sombra aqui, que é a animalidade, a brutalidade, a ignorância.
Ser impulsivo também é atributo, é um dos aspectos sombra da força. Ser insistente. Lembra que lá no aspecto luz tem como atributo persistente. O atributo sombra, contrário, é ser insistente, que é aquele negócio irritadiço de você ficar o tempo todo dando murro em ponto de faca, por mais que está dando errado o negócio, você não para analisar, você não tem inteligência da força para analisar a situação e continua insistindo, mesmo não logrando êxito. Isso é um atributo que você tem que transmutar. Transmute essa insistência em luz, que é a persistência. Ser vulnerável também é um atributo sombra da força. É aquela pessoa que é abalada facilmente. Ao invés dela ser forte, ela se torna uma pessoa fraca, vulnerável, que pode ser manipulada, que pode ser chantageada, que pode ser contaminada em qualquer situação e até mesmo por qualquer pessoa. Atributo sombra da força é a autoafirmação. Aquele tipo de pessoa que precisa ficar se provando, se mostrando o tempo todo. Por mais que ela realmente, às vezes, tenha atributos positivos, não há necessidade de você ficar verbalizando, de você ficar incitando, insinuando que você é, que eu sou, que eu faço. Se você tem essa necessidade de se mostrar, se mostre com os resultados do seu trabalho, com suas atitudes, com suas ações, mas sem a necessidade de ficar se autoafirmando em qualquer situação e para qualquer pessoa. Esse é um atributo negativo. Outro aspecto sombra da força é não saber lidar com críticas. Pelo fato de você se achar forte, se achar imponente, se achar persuasivo, se achar manipulador, talvez esse se achar é muito intenso e traz consequências, que é não saber lidar com críticas e também não aceitar ser contrariado. Esse não saber lidar com críticas, ele é bem minucioso, porque nesse aspecto que eu falo aqui, independentemente de você estar certo ou de você estar errado, você não vai lidar com crítica. Por mais que foi comprovado que você está errado e você vai receber uma crítica, você tem que saber lidar com essa crítica. E se você vibra no aspecto sombra da força, você não consegue muito bem lidar com isso. Outro aspecto sombra da força é a falta de confiança. É o oposto do luz. A falta de confiança te para, te trava, deixa você sem ação. Por mais que você tenha energia de um vulcão dentro de você, fica um vulcão travado, fechado, entupido, que não explode. E isso te prejudica, não permite você prosseguir o seu caminho. É necessário você transmutar essa falta de confiança para alguém mais imponente. Não é o quesito de você eliminar esse atributo sombra, é quesito de você transmutar. E para finalizar aqui, você se faz de vítima, que é também um lado sombra do arcano força. Em vez de você ser o leão aqui, que poderia estar devorando a mão da moça, você se faz de gatinho. Tem o porte físico de um leão, mas se faz de gatinho, de frágil, de coitadinho. Tem potencial, tem força, tem energia, tem vitalidade, mas não usa. Fica se fingindo, se fazendo. Antes de finalizar o arcano em si, já falei sobre a essência, já falei sobre a luz, já falei sobre a sombra, mas tem um aspecto que eu quero trazer aqui, é que essa carta, ela traz uma energia de equilíbrio, um aspecto de equilíbrio das energias masculina e feminina. Por quê? A energia masculina é representada pelo arquétipo do leão e a energia feminina é representada pela mulher, juntamente com o equilíbrio e a sutilidade
do símbolo da Lemniscata, que é esse símbolo do infinito aqui, do 8. Então essa é uma carta que, apesar dela falar de força, ela fala do equilíbrio das energias vitais, positiva e negativa, masculina e feminina, que é trazida para o nosso eu sou de hoje, refletido em cima do arcano força. Então, compreenda a essência desse arcano, masterize, assimile isso no seu momento, agora, no eu sou. O que você vive de positivo do arcano da força agora? O que você vive de negativo do arcano da força? Materialize isso agora na sua atividade prática. Acesse agora mesmo a comunidade do Telegram, faça a atividade. Qualquer dúvida que tiver a respeito da essência do arcano, do ponto luz, do ponto sombra, entre em contato comigo através dos comentários. Se você ainda não curtiu essa aula, está esperando o quê, gafanhoto? Curte essa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou te dar uma canetada se você ainda não é inscrito no canal. Já estamos aqui na 8ª aula, no 8º dia. E se você está assistindo a aula sem se inscrever no canal, eu vou desligar aqui agora para você não ver mais a aula. Brincadeira. Gafanhoto, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem ainda não está participando dessa jornada, porque se você fizer isso, vai me ajudar a ajudar o YouTube a mandar esse vídeo, essa aula para mais pessoas que estão precisando desse conhecimento da mesma forma que você está nesse momento. Tudo bem? Estude, reveja o vídeo. Dúvidas, entre em contato e nos vemos aí na aula 9. Beijo na sua alma e um forte abraço.